Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Quem tá falando com vocês é o professor Douglas Canário, passarinho mais famoso do Brasil. E eu tô aqui, para quem ainda não me conhece, né, gente? Sou professor de Direito Administrativo e Legislações Específicas. E eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês de que leva aqui essa ideia. Calma que a gente vai trabalhar essa ideia do artigo 70 até o artigo 75 da Constituição. Eu vou te explicar essa ideia do controle interno e também do controle externo. Ah, Canário, aquele feito pelo Tribunal de Contas, isso, externo, ele vai trabalhar, ou seja, na atividade econômica, ou seja, verificando, controlando a atividade daquele órgão. Aí ele diz assim, ó, é um tópico da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Toma cuidado que isso já foi objeto de prova nesta literalidade aqui, ó, da forma que está escrito na lei. Isso está no artigo 170 artigo 70 da Constituição. E diz, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União, ou seja, vamos lá, a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, e operacional e também patrimonial da União, e das entidades de administração direta e indireta. Quando ele fala das entidades de administração direta e indireta, tem União, Estado, todo mundo sabe, e a indireta tem fundação, autarquia, sociedade economia mista, empresa pública. Beleza. Quanto à legalidade, preste atenção, quanto à legalidade e legitimidade e economicidade da aplicação das subvenções da renúncia das receitas, será exercida para tudo. Primeiro ele diz para a gente, ó, legalidade, legitimidade e economicidade da aplicação. Como assim? Ele vai verificar legalidade, legitimidade e economicidade. Ele não disse mérito, então não viaja naquilo que você estudou lá em atos administrativos. Comigo eu falei contigo. No ato administrativo ele verifica o mérito quando for revogar o seu próprio ato. Toma muito cuidado. Mas eu disse também que o judiciário toca no ato do outro, mas não toca no mérito, ele toca apenas na legalidade. Então você toma muito cuidado com isso aqui. Aí ele diz, subvenções e renúncias de receitas será exercida pelo Congresso Nacional. Opa, quem exerce esse controle? O Congresso Nacional, mediante o famoso controle externo. Então, para até aqui tem um pedaço. Então, quando for verificar receita, legalidade, legitimidade e economicidade, é realizado pelo Congresso Nacional. Ele não disse um nem outro, ele disse o Congresso. Então, são os dois. Você já estudou direito constitucional, eu não preciso voltar nisso. Mas, ó, preste atenção. Quando ele disse pra gente isso aqui, a parte de exercido esse controle externo pelo Congresso, aí ele diz, e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, cada poder pode controlar internamente? Sim. Ou seja, eu posso verificar o meu órgão e verificar os atos que o meu órgão cometeu e eu mesmo voltar atrás daquele ato que eu pratiquei? Sim. Quando eu estou fazendo isso, estou exercendo o princípio da autotutela, revisão dos seus próprios atos. Neste momento que eu estou exercendo a autotutela, eu posso tocar no mérito, porque o ato ele é meu, mas o Congresso Nacional não toca no mérito, ele toca na legalidade, legitimidade e economicidade. Então não viaja, pelo amor de Jesus Cristo. Então deixa um pontinho aqui. Canário, não é possível que isso caia em prova. Então só para ter certeza que isso cai em prova, eu vou colocar uma questão bem tranquila aqui, ó. Nada absurdo, só para tu ter uma noção. Olha o que caiu numa prova lá de 2018, na prova de delegado da Polícia Federal. Em 2018 diz assim, ó, julgue o item a seguir relativo ao controle da administração pública. Ó, a fiscalização contábil, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública federal sobre os aspectos da legalidade, mentira, Canário, legitimidade e economicidade. Perfeito, eu tenho os três aspectos. Integra o controle externo exercido pelo Poder Legislativo Federal com o auxílio do Tribunal de Contas. Ou seja, Canário, então é um controle externo exercido pelo Legislativo? Sim, exercido pelo famoso Congresso Nacional. Show de bola, Canário. Com auxílio do Tribunal de Contas. Gabarito emocionante. Portanto, ou seja, tu tem que ficar ligado no controle externo? Sim, esse controle pode ser exercido. Mas vamos lá, vamos bater mais um pouquinho. Prestará contas qualquer pessoa, presta atenção nisso aqui, qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Então vamos lá, todo mundo tem que prestar contas. Se presta contas, presta ao famoso Tribunal de Contas. Essa é a ideia, lógico. Mas preste atenção. Esse é o quê? Esse Tribunal de Contas, gente, ele vai trabalhar de uma forma aqui bem fácil, bem simples e bem direto. Sem muita discussão jurídica. Vamos naquilo que cai, aquilo que é interessante para o seu concurso. Meu objetivo aqui é só esse. Não é te ensinar todo o funcionamento interno. Não. Meu objetivo é só esse aqui.
Quando o Tribunal de Contas fica de olho, tribunal é um tribunal de contas que verifica as contas, por isso que o nome é TC, TCU e o TCE, perfeito. Esse Tribunal de Contas ele vai fazer o quê? Ele vai tomar conta do dinheiro público, porque o dinheiro não é seu, ou seja, aquele dinheiro não é do órgão, ou seja, baseado no princípio da indisponibilidade, tudo aquele dinheiro é dinheiro público. Então, se é um dinheiro público, entrou dinheiro ali, sim, quem é que vai fiscalizar? O Tribunal de Contas. Ele vai verificar se esse dinheiro está sendo empregado de forma correta ou de forma equivocada, de forma a vir subtrair e não prestar todas as contas. Comprei isso, tem que estar lá declarado que comprou. Fez uma licitação, tem que estar ali. Por que fez? Ou seja, onde eu quero chegar? Todo aquele dinheiro que foi dado para o órgão tem que estar ali dentro. Ou seja, declarado para você saber aquilo que fez e aquilo que deixou de fazer. Então, quando o Tribunal de Contas bate a porta de outro órgão e vai lá tomar conta, naquele momento o controle não vai ser interno. O controle vai ser chamado necessariamente controle externo, que ele não verifica o seu mérito, ele verifica a sua legalidade, legitimidade. Toma muito cuidado. E também a economicidade. Por que essa economicidade, Canário? Quando ele faz esse controle externo, presta muita atenção nisso aqui. Quando o tribunal faz, ou seja, o famoso, vamos lá, o Poder Legislativo, o Conselho do Tribunal de Contas, que ele diz na lei para a gente o famoso Congresso Nacional. E quando ele diz que esse Conselho do Tribunal de Contas faz esse controle, o Tribunal de Contas e o Congresso Nacional. Quando ele faz esse controle, presta atenção, esse controle é um controle, Canário, de tudo que tiver relacionado a dinheiro público. E quem é que tem que prestar conta desse dinheiro aqui? Qualquer um que seja pessoa física, pode ser pessoa também jurídica. Presta atenção. Quando ele verifica, ele sai da sua casinha, feliz e contente. Se você sai da sua casinha, feliz e contente, e vai olhar a casa do vizinho, presta atenção que isso é bem idiota, mas funciona. Aí tu não pode confundir com isso aqui. Quando você sai da sua casa e vai olhar a casa do vizinho, se você controla a sua casa, você controla a sua casa de forma interna. Se você controla a casa do vizinho, você tem que sair da sua casa. Se você sai, só pode ser chamado de controle externo. Tá comigo de verdade por enquanto? Pô, Canário, é simples. É o povo que fala bonito e complica. Então olha pra cá. Se tem esse controle externo, Canário, esse controle externo feito através do Congresso Nacional, ele verifica 3 coisas que você tem que saber. O quê? A legalidade, a legitimidade e a economicidade. Ou seja, Canário, onde eu quero chegar? Se ele verificou legalidade, legitimidade e economicidade, consequentemente será o controle externo, exercido pelo Congresso Nacional, Conselho do Tribunal de Contas. E quem tem que prestar conta, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Qualquer um que receba dinheiro público. Tá comigo por enquanto? Coração ainda tá batendo? Firme e forte. Tô sim, Canário, então vamos lá mais um pouquinho. Canário, esse pedaço eu já entendi? Então, vamos tacar fogo para mais um pouquinho. Mais um pouquinho, que assuma obrigação de natureza pecuniária, ou seja, dinheiro público. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, ou qual é competente. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Então, vamos lá. Ele faz o quê? Ele vai apreciar as contas do famoso Presidente da República. Presta atenção, ele vai controlar, mas é o Presidente da República, dane-se, mas o dinheiro é dinheiro público, então tem que estar de acordo sempre. Sempre que tiver dinheiro público, deve estar de acordo, mesmo se for o Presidente da República, dane-se, não tem quem seja. Ou seja, se tem dinheiro público, tem que estar de acordo. Canário, qual o prazo que ele tem, Canário? Presidente da República, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias. Beleza? A contar do recebimento. Recebeu aquilo ali, vai montar um parecer? Sim. Esse parecer prévio, quanto tempo? 60 dias. Canário, conta do recebimento. Então, presta muita atenção nisso aqui, tá? Beleza? Verificar as contas do Presidente da República mediante parecer no prazo de 60 dias. Tem mais, Canário? Sim. Ainda o controle externo, ainda estou no controle externo, tá? Daqui a pouco a gente vai trabalhar o interno. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público, e as contas daqueles que derem causa
a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário. Ou seja, qualquer coisa que se foi, que deu prejuízo para o erário, automaticamente é dinheiro público que está se perdendo. Então, quem vai verificar? O famoso controle externo. Beleza? Que será decidido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas, que nesse caso aqui será o TCU. Show? Então vamos lá. Mais um cadinho. Mas é um pouquinho ainda sobre o próprio controle externo. Estou trabalhando ainda o dispositivo da lei. Controle externo do Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas. Apreciar para fins de registro a legalidade de todos os atos de admissão de pessoal e qualquer título de administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Como assim, canário? Da admissão de pessoal. Ele vai verificar para fins de registro a legalidade de admissão de pessoal para saber se a galera entrou de forma legal ou de forma ilegal. Está recebendo aquilo que está de acordo ou está em desacordo. Essa é a ideia. Excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão. Isso aqui que tu tem que ficar ligado. Ó. Por quê, canário? Porque é exceção. Bem como das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato de consórcio. Então vamos lá. Excetuados os cargos em comissão. Por que que não, canário? Ali eu entro a forma de provimento, que vai ser de cara a provimento efetivo, não usar de nutum. Então tu fica ligado que ele vai apreciar para fins de registro a legalidade de quem for de nutum? Não. Beleza? Excetuado quem for de nutum, que é o famoso cargo em comissão. Cargo em comissão você já leu, já bateu comigo, a gente já bateu lá na aula específica, aquele cargo que é de livre nomeação e livre exoneração. Aquele cargo que não faz concurso público. Ele entra livremente e sai livremente. Por isso que é o chamado ad nutum. Beleza? Lembra sempre disso. Mais um pouquinho, ainda sobre controle externo, realizar por iniciativa própria da Câmara dos Deputados. Preste atenção, que aqui eu tenho iniciativa própria, tá? Preste atenção. Do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil. Sempre, canal, ele vai ficar natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Preste atenção, que nesse momento ele vai fazer nos 3 poderes. Ele não vai ter somente um. Como assim, canário? Você lembra que você tem os 3 poderes? O famoso poder legislativo, o poder executivo? Isso, fala comigo. E o poder judiciário, perfeito. Se eu tenho os 3 poderes, presta atenção. Tem os 3 poderes. Um é o famoso poder legislativo, o outro é o poder executivo e o outro é o poder judiciário. Cada poder tendo a sua função, famosa função típica, e todos tendo a sua função atípica. Lembra que cada um tendo a sua função típica, o legislativo ele trabalha a ideia de legislar e fiscalizar. Opa, então o legislativo também fiscaliza? Sim, fiscaliza os atos do poder executivo. Toma muito cuidado. O executivo ele faz o quê? Não fala executar não, quem executa é milícia. Ele administra isso. E o judiciário faz o quê? Julga, judicante, jurisdicional. Beleza. Até aqui eu já consegui, isso aqui eu já sabia. Beleza. Então vem, por exemplo, canário, aqui o Tribunal de Contas e faz esse controle, canário, do que for verificado de forma operacional, orçamentária e financeira de cada um dos seus poderes? Sim. Isso é controle o quê? Externo. Agora, preste atenção nisso aqui. Eu, próprio poder executivo, estou controlando as atividades internas do meu órgão. Eu, executivo, preste atenção. E eu vou verificar aqueles atos que o meu órgão está cometendo. Se sou eu mesmo no executivo, isso passa a ser controle interno. Se eu tenho um sistema, por exemplo, operacional para controlar as contas, aí passa a ser controle interno. Toma muito cuidado. Quando vem outro de fora, sai da casa dele e vem entrar na minha casa, isso só pode ser chamado de controle externo. Perfeito? Beleza. Caraca, cara, é simples? Vamos lá, mais um cadinho então. Então já entendi que todos os poderes vão sofrer controle, sim. Cara, se for em caráter operacional, financeiro, orçamentário, sim, essa é a ideia. Então, vamos lá. Contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial. Isso é o dispositivo da lei, canário. Sim, é o dispositivo da lei. Aí ele coloca nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e também do poder judiciário. Pô, até o judiciário, canário, até o judiciário vai mexer com dinheiro público, então vai sim. Preste atenção. Quando ele for controlar o judiciário, ele vai controlar o judiciário exercendo atividades administrativas. Como assim exercendo atividades administrativas, canário? O judiciário, quando tiver a sua função atípica de administrar, ele vai mexer com dinheiro público normal. Quando ele estiver julgando, ele vai estar apenas sentenciando alguém. Essa é a ideia. Mas se ele está ali fazendo a sua atividade administrativa, os seus servidores, colocando
seus servidores, nomeando e por aí vai, todo esse controle será exercido de forma externa pelo Tribunal de Contas. Sim, preste atenção. Então, ele pode fazer esse controle perfeitamente. Controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido do Conselho do Tribunal de Contas, ao qual compete fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais, de cujo capital social da União participe de forma direta ou indireta, nos termos do trato constitutivo. Ou seja, tem dinheiro público? Tem, acabou. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, acordo ou ajuste de outros instrumentos congêneres do Estado, Distrito Federal e do município. Ou seja, fiscalizar mais uma vez o quê? Dinheiro público. Então preste atenção, para tu não ter que decorar tudo. Qualquer um que tiver dinheiro público, pode ser empresa? Sim. Pode ser sociedade? Sim. Pode ser o que for. Dane-se, tem dinheiro público? Sim. Então ele vai fiscalizar. Por quê, Canara? Porque a ideia dele é fiscalizar o dinheiro do Estado, para que não venha gerar o famoso prejuízo ao erário. Exatamente para isso. O controle externo a cargo do Congresso Nacional, mais uma vez, será exercido para prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas casas ou por qualquer das respectivas comissões, sobre fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, sobre os resultados de auditorias e inspeções realizadas. Então, ele vai prestar também as informações sobre aquele resultado que foi feito. Como assim? Pode ser feita uma auditoria no determinado município? Isso é, periodicamente. Mas dizem que encontra um monte de... Eu sei que dizem. Ou seja, mas para sua prova não. Para sua prova é assim que funciona. O Tribunal de Contas vai fazer esse controle? Sim. Ele vai lá e faz uma auditoria no município e verifica se todos aqueles documentos que estão ali dentro estão de acordo, estão de forma legal, ou se estão de forma ilegal, se estão praticando atos ilícitos ali dentro. Vamos que vamos, mais um pouquinho. Então, controle externo ainda, Conselho do Tribunal de Contas, aplicar os responsáveis em caso de ilegalidade, de despesa ou irregularidade de contas as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras, as combinações de multa proporcional ao dano causado ao erário. Como assim, galera? Ele pode ter também multa proporcional ao dano? Sim, ele pode estar praticando atos ilegais, ele pode estar praticando atos de improbidade, por exemplo. Ou seja, se ele pratica ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito, por exemplo, canário lá previsto no artigo 9º da lei de número 8429, nós já falamos na aula oportuna de 8429, de improbidade. Lembra que eu trouxe para vocês? Qualquer forma de ganhar algum tipo de benefício, se eu estou ganhando benefício, seja ele direto ou indireto, se eu estou ganhando, consequentemente o Estado está perdendo. Não tem como os dois ganharem. Beleza? É um jogo. Se eu estou ganhando, consequentemente o Estado está perdendo. Então eu estou enriquecendo ilicitamente e quem deixou eu fazer está gerando prejuízo ao erário. Então, naquele momento, cara, eu vou ser responsável? Sim, com as combinações da lei. Aí ele diz, combinações de multa proporcional ao dano causado ao erário. Ou seja, eu verifico o valor do dano, por exemplo, se eu gerei um prejuízo ao erário, então eu posso receber aquela multa. Show? Ah, cara, necessariamente será improbidade? Não, só estou te dando este exemplo aqui. Show? Como é improbidade. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade. Ou seja, canário, ele vai dizer quanto tempo você tem para resolver. Ah, cara, tinha que ser imediatamente. Não, gente, nem tudo pode ser resolvido na hora. Então, o Tribunal de Contas vai lá e faz uma auditoria, faz uma fiscalização. E ele verifica o quê, canário? Que isso está errado. Ele vai lá e pune Tício, que fez a merda, e agora você tem que consertar a merda, que está acontecendo há bastante tempo. Então, o órgão vai lá e ele diz, tanto tempo. Então, ele vai assinar o prazo, quanto tempo ele vai verificar. Aí ele volta para verificar se está de acordo? Sim, ele pode voltar para verificar se está de acordo, sim. Então, ele vai assinar o prazo para que o órgão ou entidade entendeu? E faça o que, canário? Verifique os erros e conserte-os. Beleza? Vamos que vamos. Mais um pouquinho. Pô, o controle é muito maneiro, canário. Eu sei. Vem que vem. Mais um pouquinho, sustar, se não atendido a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Ou seja, se não foi atendido, ele vai o quê? Sustar. Representar o poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Como assim, canário? Se ele verificar se ele não tem poder para punir, então ele vai representar a autoridade competente, a quem tem poder para realmente punir. Mais um pouquinho. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada o sistema de controle interno com a finalidade de... Agora, esse é o famoso controle interno. O externo nós já falamos, que o Tribunal de Contas, beleza, com a Câmara o Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas, vai fazer o controle externo, verificando as irregularidades, aplicando as sanções que forem, que ele tiver competência, ou representando a autoridade competente, os atos que ele não puder. Então, preste atenção. Qual é a essência do controle externo, por enquanto, que eu quero que você tenha? Quando ele falar de controle, eu vou botar um E grandão aqui, de externo,
sendo totalmente diferente do que chamamos de controle interno. Controle externo. Primeiro bizu que eu quero que você saiba. Não verifica o mérito. Canário, por que não verifica o mérito? Porque o mérito é exercício do controle interno. É exercício do controle da autotutela, o famoso mérito administrativo. É quando o próprio poder faz esse controle interno. Há os sistemas integrados, por exemplo, pode estar trabalhando? Sim, a gente vai trabalhar o interno daqui a pouco. Segundo o raciocínio de controle externo, Canário, que ele vai verificar a ilegalidade, se o ato, a legitimidade e a economicidade. Ele vai verificar legalidade, legitimidade e economicidade. Ele vai verificar, Canário, todo o caráter que tiver operacional, financeiro, orçamentário. Canário, eu tenho que ficar ligado, sim, no operacional, no financeiro, no orçamentário. Claro que eu também tenho o patrimonial. Então fica ligado, pelo menos esses 4 aqui você já consegue matar muitas questões, se é controle externo ou se é controle interno, beleza? Aí ele vai aplicar as penalidades? Sim. As sanções? Sim. E por aí vai. Daqui a pouco a gente vai voltar para cá e eu vou fazer um quadrinho aqui da diferença do que você tem que saber, bem específico do externo e do interno. Agora, a gente já trabalha a ideia do controle que, Canário? Interno. Vamos começar a entrar no interno? Daqui a pouco a gente faz um quadrinho. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual. A execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. Ou seja, Canário, ele vai avaliar as metas previstas no plano. Ou seja, se é interno, ele vai verificar se estão de acordo com a lei. Só isso. Comprovar a legalidade e avaliar o resultado quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária e financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como de aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Ou seja, ele vai apenas comprovar a legalidade e avaliar os resultados. Perfeito? Se é interno, ele vai, não, está de acordo, ele está sim utilizando esse recurso, esse orçamento que ele está utilizando está de acordo, esse dinheiro público está usando para isso, isso. Ele vai apenas comprovar que realmente aquilo ali é legal. Mais um pouquinho. Exercer, ainda estou no controle interno, hein? Fica ligado. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Ou seja, ele exerce esse controle de operações, tudo, Canário, tudo que tiver, ele vai exercer, que for internamente. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Quando ele diz apoiar, Canário, é dar os dados necessários, por exemplo, eu posso estar ali dentro, conceder os dados necessários que o externo precisa para realizar. Exemplo, quando o Tribunal de Contas precisar, ele pode, por exemplo, verificar, está faltando isso, isso, isso. Aí ele vai dar todo o apoio necessário. Aí vem a súmula 346, 347, 473. 346. A administração pública pode declarar nulidade de seus próprios atos. Toma cuidado que aqui, quando a gente fala de controle, preste atenção nisso aqui. Ó. Esse controle dos seus próprios atos. Não vai dar espaço aqui, não. Vou botar de outra forma. Controle externo. Controla o quê, Canário? Controla os seus atos. Se são seus, é claro que são próprios, sim. Quando controla os seus atos, presta muita atenção nisso aqui. Para que você não se confunda. Aqui a gente vai entrar com 2 súmulas, depois eu entro na outra. Eu vou entrar na súmula 346 e a 473. Primeiro vamos falar dessas 2 súmulas aqui. Tanto uma quanto a outra. O que vai dizer uma súmula? Uma súmula vai dizer que a administração pode declarar nulidade. Opa, se a nulidade é anular. Preste atenção que a gente já estudou isso em atos administrativos. Eu estou partindo da ideia que você já assistiu a nossa aula de atos. E anular é o quê? Anular lá no artigo 53, por exemplo, a gente pode ler esse 4346 junto com o artigo 53 da Lei 9784/99.
Ué, Canário, pode ler junto com essa súmula. O artigo 53 vai dizer para a gente que a administração deve anular seus próprios atos quando invade de vício de legalidade, pode revogá-los por motivo de conveniência, oportunidade, vírgula, respeitados os direitos adquiridos. E a súmula 346 diz que a administração deve declarar a nulidade de seus próprios atos. Naquele momento que ele verifica que ela anula os atos, ele está retirando o ato que foi um ato ilegal. Preste atenção, ilegal. E se é ilegal, Canário, gera o efeito, lembra? O famoso efeito ex tunc. Lembrou disso aqui? Se é ex tunc, retroage. Perfeito, tranquilão. Só que quando ele declara essa nulidade, ele verifica que a administração praticou um ato ilegal baseado no seu princípio da autotutela. Presta atenção nisso aqui. Baseado na autotutela, ele vai lá e verifica o ato que ele cometeu e volta atrás. Então a administração pode voltar atrás do ato cometido? Sim. O ato mesmo que seja ilegal? Sim. Se ela mesma está voltando, a própria administração, preste atenção, eu não estou dizendo que tem que ser necessariamente o executivo. Não, estou dizendo que é a própria administração. Eu tenho os 3 poderes, você já sabe disso. Eu tenho legislativo, eu tenho executivo e eu tenho judiciário. Se eu tenho os 3 poderes, cada poder desenvolve sua função típica, mas todos eles administram, seja o executivo de forma típica e os demais de forma atípica. Então, digamos que o próprio judiciário verificou que ele cometeu um ato ilegal, ele pode voltar atrás do ato que ele cometeu? Sim. Quando ele volta, o princípio da autotutela, a atividade dele de administrar e não a atividade de julgar. Você está comigo? O que mais cai é isso aqui. Isso é o que vai cair na sua prova. Então, olha no fundo do meu olho. Naquele momento que ele verifica essa autotutela, ele pode sim verificar o mérito administrativo. Presta atenção, ele pode tocar no mérito? Sim, porque é controle, isso aqui passa a ser controle interno, e no controle interno admite a revisão dos seus próprios atos baseado na sua autotutela. Ele pode verificar o mérito sim. Ih, dei mole, vou voltar. É assim que ele pensa. Então preste atenção nisso aqui. Controle externo, quando o Tribunal de Contas sai da casa dele e vai lá bater a casa do vizinho, pode? Não, porque não é mérito. Mérito ninguém toca. Tá comigo? Um poder não toca no mérito do outro poder. Então ninguém toca no mérito. Mérito é isso aqui, ó. Por exemplo, vou te explicar mérito de uma forma bem não jurídica. Dá um exemplo aí, Canário. Claro que eu dou. Vamos lá. Imagine que você tem seu filho. Pronto, seu filho. O seu filho fez merda. Você pode penalizar o seu filho? Pode. O filho da vizinha fez merda? Você pode penalizar o filho da vizinha? Não, Canário. O filho da vizinha é competência da vizinha. Beleza, é isso que eu quero. Olha pra cá. Eu não posso me meter na educação do filho da vizinha. A vizinha pode se meter na educação do meu filho? Também não. Maneiro. Por que eu não posso meter na educação do filho dela? Porque a escolha é dela. Opa, se a escolha é dela, aquele ato para ela é conveniente, para ela é oportuno. Logo, é o mérito dela. Você está comigo? Enquanto o ato dela for um ato legal, eu não posso me meter. Você está comigo por enquanto? Então é por isso que ninguém toca no mérito do outro? Não, não toca porque mérito é ato legal. Essa é a ideia. Portanto, daí existe a revogação e por aí vai. Agora, preste atenção. Preste atenção nisso aqui. O mérito eu não posso tocar. Enquanto o ato estiver dentro da legalidade, só quem pode tocar é o próprio poder, só pode ocorrer o famoso controle interno. Show? Ah, mas não é conveniente. Aí ele vai verificar o ato que ele for cometer. Agora a diferença. A vizinha tem um filho de 8 anos, com 35 quilos, bem magrinho, ó, uma criança. Aí a vizinha pegou uma madeira, imagina essa cena aqui, é horrível, é horrível. É porque a nossa memória, ela armazena de várias formas. Uma das formas é a emoção, seja emoções boas ou emoções ruins. Você memoriza com emoção. São 2 formas de memorização muito boas. Uma é a repetição, repete, e a outra é a emoção. Quer ver? Você não lembra o que você comeu ontem ou anteontem. Se não for uma dieta repetida, você acaba não lembrando. Agora, Canário, se minha festa tal, aniversário tal, casamento, tudo mais, você lembra por quê? Porque são datas que te lembram emoção. Então pode ter bastante tempo. Exatamente por isso que você memoriza. Então vou te explicar de uma forma ruim, uma emoção ruim, mas te faz lembrar. Dá exemplo aí, dou assim. A vizinha, com filho de 8 anos, 30 e poucos quilos, bem magrinho, moleque. Pega uma madeira, na madeira ela bota 50 pregos na ponta da madeira, pega a madeira e está batendo na criança. Eu te pergunto, porque a criança tirou uma nota vermelha no colégio. Naquele momento, aquela conduta é uma conduta proporcional ao ato? Pô, não, Canário, está exagerado. É ilegal. Passou a ser ilegal. Quando passa a ser ilegal, aí sim o poder entra. Aí o poder judiciário, por exemplo, desde que ele seja provocado. Mas enquanto o ato for legal, é mérito. No mérito não toca. Você está comigo por enquanto? A súmula 473 diz que a administração pode anular os seus próprios atos, quando evados de vício que o tornam ilegais, porque deles não se originam direitos ou revogá-los por motivo de conveniência, oportunidade, vírgula, respeitados os direitos adquiridos e ressalvados em todos os casos a apreciação judicial. Acho que é assim que está na súmula lá.
Naquele momento que ele diz que pode anular, Canário, mas eu sei que deve, eu também sei que deve, graças a Deus. Aquele poder-dever estatal, todo mundo já sabe disso. Mas por mais que esteja escrito pode, Canário, você sabe que aquele pode significa um deve. Perfeito? Portanto, vem comigo só mais uma linha de raciocínio aqui. Ó. Qual, Canário? Ele já disse que ele pode anular aquele ato. Se aquele ato for um ato ilegal. Se for um ato ilegal, ele pode anular aquele ato. Quando ele anula aquele ato ilegal, mesma linha de raciocínio dessa súmula, está revendo os seus próprios atos, portanto está diante do princípio da autotutela. Autotutela é quando ele revisa, mas a autotutela não permite, ou seja, aliás, permite tocar no mérito porque ele está revisando o ato que cometeu. Perfeito? Então, o Poder Judiciário exerce aquele mérito no ato de outro poder? Não. O Poder Judiciário só tem mérito no ato que for dele. Beleza? Então, o Tribunal de Contas, quando sai da casa dele para resolver a casa dos outros, tem mérito? Não. Ele tem a menos legalidade, legitimidade e economicidade. Tá comigo? De verdade? O coração tá pulsando. Tô assim, Canário? Então, vamos lá. Vamos apagar esse trem aqui. Faz um print lá. Vai lá. Foi. Então, jogamos aí, ó. 3 súmulas. Já falei 2, vamos explicar as outras. Vamos lá abrir a súmula agora contigo. A súmula, isso, 346. A administração pública pode declarar nulidade de seus próprios atos. Já bati. Isso aqui pula. 473. A administração pode anular seus próprios atos quando deivado de vícios que o tornem ilegais. Isso mesmo, ó, porque deles não se originam direitos ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvados em todos os casos a apreciação judicial. Ou seja, literalidade da súmula também, tanto da súmula 473 quanto da 346. E a 347? O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Opa, preste atenção. Quando ele vai apreciar a constitucionalidade das leis, ele vai apreciar a legalidade. Ou seja, no exercício de suas atribuições, ele vai apreciar mérito? Não toca no mérito, então não cai nisso. Pelo amor de Deus, beleza? Então vamos lá, já consegui bater essas 3 súmulas aqui contigo, isso aqui já armazenou no seu coração e eu tenho mais coisa boa pra gente falar. Então vamos falar, Canário, vamos embora. Forma de controle. O controle da administração deverá dar-se de forma ampla. Para tanto, deverão ser adotados todos os meios possíveis de controle, aprimorando relações democráticas. Show! Aí tem algumas definições de alguns autores, eu coloquei aqui, custa nada a gente trabalhar. Destaque que na atual conjuntura, os órgãos controladores tiveram suas competências substancialmente alargadas, passando a observar não apenas a legalidade dos atos, como também sua economicidade. Ou seja, ele verifica não só a legalidade, como também se o ato ele é econômico, se ele obedece ao princípio da eficiência, que está relacionado ao princípio da economicidade. Essa é a ideia. Por conseguinte, os órgãos de controle deverão ser considerados instrumentos de sua importância, não só para a boa aplicação do dinheiro público, e sim para a manutenção da ordem jurídica posta pelo Estado de Direito. Ou seja, o que ele quer trabalhar? Esses órgãos de controle, Canário, vão trabalhar o quê? Observância dos princípios. Sim, essa é a ideia. Canário, então posso também trazer uma linha de raciocínio que se eu tenho controle, o ato tem que estar de acordo com a lei de improbidade? Sim, porque esse ato que atenta contra o princípio, automaticamente é um ato ímpro. Automaticamente também é um ato que vai ferir a economicidade, é um ato que vai sofrer controle. Com relação aos poderes. O controle poderá ser feito pelo Poder Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário. Perfeito, os 3 poderes. Assim, cabe a cada um desses poderes realizar o controle interno, dos seus próprios atos. E nos casos previstos em lei, o controle dos atos dos outros poderes. Então, vamos lá. Cabe ele realizar o controle interno. Se esse controle interno dos seus próprios atos é o princípio da autotutela. Perfeito? Isso aqui a gente já bateu pra caraca. E esse é o que vai cair. E tu não pode errar que eu vou te enforcar. Pelo amor de Deus. Então, quando ele falar esse controle interno, eu já estou trabalhando a ideia do princípio da autotutela. Perfeito? Então, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário vão trabalhar os controles internos? Sim, todos 3. Com relação aos fundamentos, o controle poderá ser hierárquico ou finalístico. Quando ele trabalha esse controle hierárquico, Canário, é do órgão superior verificando do inferior. Sim, eu posso controlar. Dentro de casa eu posso verificar. Mas eu posso também fazer controle finalístico. Não sei o que é isso, sabe sim. Para quem já teve aula comigo de organização do Estado, olha para cá. Quando a administração direta, lembra que eu trago o boneco, eu estico o braço, descentraliza e distribui atividade para a administração indireta, aquele momento é um controle que, Canário, é um controle finalístico. Ele verifica a finalidade da sociedade, da empresa pública, da autarquia.
O controle finalístico refere-se ao controle exercido sobre a própria finalidade do ato, sempre devendo ser observado o interesse público na gestão máquina administrativa. Como assim, canário? Esse controle aqui. Vai fazer um desenho? Vou fazer um desenhozinho agora. Quando a administração pública direta, por exemplo, a União aqui, pegou essas atividades e descentralizou. Quando ele pegou, preste atenção, as suas atividades e descentralização e fez a sua descentralização, ele distribuiu para a administração indireta. Por exemplo, distribuindo para uma autarquia. Quando ele distribuiu para aquela autarquia, preste atenção, ele vai tomar conta em tudo da autarquia? Não. A autarquia não vai sofrer hierarquia. Ela tem apenas o quê? Um vínculo. Ela tem um vínculo com o poder público. Quando ela tem um vínculo com a administração, ela não sofre mais controle hierárquico. Ela passa a sofrer o famoso controle finalístico. Ou como prevê o Decreto-Lei 200 o Decreto-Lei 200 de 1967, ele diz para a gente também a supervisão ministerial. Como assim, canário? Essa supervisão ministerial. Esse controle finalístico é isso aqui, é quando a administração direta distribui para a indireta e fica apenas de olho. De olho por quê? Porque eles têm vínculo. Não entendi. É mais ou menos assim, ó. Quando a mãe deixa o filho morar sozinho, que o filho passa no concurso e compra a sua casa, dentro da casa dela, no momento que o filho ainda estava ali dentro, o filho estava sofrendo hierarquia. Estava sofrendo hierarquia, controle hierárquico, diretamente, vinculado de cima para baixo. Mãe em cima, filho embaixo. O filho passa no concurso, compra a sua casa e vai lá, ó. Pô, agora tá do lado, tá ao lado, ó. Naquele momento, a mãe continua tendo o sangue do filho, o filho tendo o sangue da mãe. Ou seja, tem o mesmo sangue. Mas a mãe não pode mais interferir na arrumação do quarto dele. Ele comprou a casa dele, saiu de casa, o problema é dele na casa dele. Só que aí a mãe chega lá e vê que o filho está se drogando. Tá? Eu uso até esse exemplo na sala. Está se drogando, está se afundando na vida. A mãe olha para o filho e fala: filho, eu sei que eu não tenho mais hierarquia sobre você, mas você não foi feito para isso. Eu te fiz para ter um bom emprego, uma boa casa, então eu estou controlando porque você não foi feito para isso. Portanto, estou fazendo um controle finalístico. Esse controle finalístico é o controle da sua finalidade. Dá exemplo aí, cara. Essa autarquia cuida da previdência social, a famosa seguridade. Perfeito. Naquele momento que ele cuida dessa previdência, eu te pergunto, a autarquia pode começar a fazer o quê, Canário? Emprestar dinheiro a juros? Não, isso não é a sua finalidade. Opa, se não é a sua finalidade, vem alguém da direta e controla a finalidade da administração indireta. Então esse controle é só quando ela sai da linha, quando ela sai do princípio da especialidade, ou seja, ela foi feita para fazer uma atividade específica. Se descumpriu a especialidade, lembra que eu trouxe esse macete? Descumpriu a especialidade, atividade específica, aí automaticamente sofre um controle finalístico. O controle finalístico tem hierarquia? Não, ele tem uma mera vinculação. Perfeito? Então toma cuidado. Então já trouxe para vocês o controle externo, já trouxe o controle dos poderes legislativo, executivo e judiciário, e já trouxe para você o controle finalístico. Vamos trabalhar o hierárquico agora? Vamos lá, canário. Não confunde hierárquico com finalístico, pelo amor de Jesus Cristo. O controle finalístico refere-se ao controle exercido sobre a própria finalidade do ato, sempre devendo ser observado o interesse público na gestão da máquina administrativa. Aí agora vamos trabalhar o controle hierárquico. O controle será hierárquico quando houver hierarquia entre os órgãos, por estarem ambos dentro da mesma pessoa jurídica. Ocorre destaque nos casos de desconcentração, como, por exemplo, nos casos em que a União controla os seus ministérios, daí esse controle dos seus ministérios, ela controlando diretamente. Ou Estado-membro controla suas secretarias. Para tudo. Como assim, canário? Quando o prefeito está sobrecarregado, lembra do exemplozinho da mão? Se o prefeito está sobrecarregado, ele está com muita coisa. Aí ele começa a esticar os seus dedos. Aí ele estica os dedos da mão do prefeito, é o quê? Secretaria de Segurança, Secretaria de Educação, Secretaria disso. Quando ele começa a distribuir para as suas secretarias, isso é desconcentração. Ele pode controlar aquelas secretarias de forma hierárquica, porque ali sim ele tem hierarquia. Ele não pode na hora que ele descentraliza. Quando ele descentraliza, ele só pode controlar a sua finalidade. Beleza? Mais um pouquinho. Nos casos em que a administração direta controla a administração indireta, não há, pelo menos em tese, o controle hierárquico, já que se tratam de pessoas jurídicas distintas, tal qual ocorre nos casos de descentralização. Nesse momento, se não há hierarquia, há uma vinculação. Se há vinculação, é quando a direta controla a indireta. Daí o controle finalístico. Então, vamos lá. Já trabalhei com vocês aqui as formas de controle. Sim, claro que eu vou trabalhar mais, lógico.
Com relação aos órgãos, poderá ser interno. Controle interno da ACA interno nada mais é do que a efetivação do poder da tutela conferido às pessoas públicas por meio do qual o ente controla e fiscaliza seus próprios atos internamente. Ou seja, então já trouxe para vocês aqui o famoso controle interno. Galera, vai trazer o externo? Sim, eu vou trazer. Eu coloquei uma definiçãozinha de cada um aqui para gente. Controle poderá ser o famoso controle externo. O controle externo ocorre quando o poder controla, fiscaliza o outro poder, como, por exemplo, quando o Congresso Nacional susta os atos normativos do Executivo, que exorbitam o poder regulamentar, ou seja, ele ultrapassou aquele poder que ele tinha para regulamentar, para explicar uma lei para sua fiel execução, ou dos limites da delegação legislativa no artigo 49 da Constituição. Ou seja, quando ele ultrapassa aquilo que ele pode. Aí, automaticamente, é um famoso controle o quê? Externo, porque é um batendo na casa do outro. Com relação ao momento, o controle poderá ser preventivo, concomitante ou repressivo. Como assim, Canário? Será preventivo quando é feito antes da prática do ato. Por isso que ele é preventivo, lógico. Será concomitante quando é feito decorrer de ato ou de contrato em andamento. E será repressivo quando feito após a prática do ato. Como assim? Ele pode fazer um controle no meio da execução de um contrato, por exemplo, e pode ser, Canário, repressivo quando após aquele ato. Já foi feito o ato? Sim, agora controla, agora verifica o que foi feito. Então, ele pode ocorrer posterior também. Então, um é antes, preventivo, concomitante durante a execução de um contrato, por exemplo, e o repressivo após a execução. Por exemplo, já acabou o contrato, agora vamos controlar que teve ilegalidade naquele contrato. Aí sim, pode ser um repressivo. Se foi durante a execução, aí ele é concomitante. E se foi preventivo, eu ia celebrar esse contrato. Mas não, isso tem ilegalidade. Então já é preventivo. Já verificou antes da prática. Show? Então tem esses três momentos do controle, até porque são lógicos, tá, gente? Preventivo, concomitante e repressivo, tu já conseguia matar já, que são bem lógicos. Vamos lá mais um pouquinho. Com relação ao conteúdo, o controle pode ser de mérito ou de juridicidade. Toma cuidado com isso aqui. Canário, por quê? Porque a gente vai trazer a definiçãozinha. O controle de juridicidade decorre do exame da própria legalidade do ato, em sentido amplo, sendo conferido à administração o poder-dever de anular ou invalidar os atos ilegais, pois deles não se originam direitos, consoante entendimento sacramentado já na citada súmula 473. Ou seja, quando ele verifica a ilegalidade, é controle de juridicidade. Controle da ciência jurídica, controle da lei. Por isso que é controle de juridicidade, para saber se está de acordo com a lei. Show? Toma muito cuidado com isso. O controle de mérito, toma cuidado com isso aqui, decorre do exame da oportunidade e da conveniência. Assim, quando a administração deixar de ser oportuno ou tornar inconveniente, se deixa de ser oportuno ou torna inconveniente ao interesse público, mesmo deverá ser revogado pela administração pública, ou seja, daí ele passa pela sua revogação. Revogar é voltar atrás do ato que ele cometeu. Sim, um ato legal, um ato perfeito, um ato válido. Ele só não é mais conveniente, não é mais oportuno. Isso é um controle de mérito. Isso também é autotutela. Então, toma cuidado. Tanto na revogação quanto na anulação, eu tenho controle sim. Só que a revogação eu tenho controle de mérito daquele ato que eu cometi, podendo não voltar atrás. E a anulação eu tenho controle de legalidade. Quando o ato passa a ser um ato ilegal, aí eu tenho que anular. Beleza? Por uns que um deve anular e outro pode revogar. Por que pode revogar? Porque tem conveniência, tem oportunidade. Mais um pouquinho. Assim, o controle de mérito deve ser feito, em regra, pelo próprio poder que pratica, não sendo conferido ao Poder Judiciário, em regra, fazer o exame do mérito do ato administrativo praticado pelo Executivo. Não obstante, se admita ordinariamente que seja feito um controle judicial ou de juridicidade do ato, ou controle de legalidade em sentido amplo. Como assim, Canário? Aqui, o que eu quero que você entenda isso aqui? É porque existe, para você não viajar, até porque você assistiu a aula comigo, o controle da proporcionalidade. É isso que eu não quero que você fique ligado. Vamos lá, rapidinho. Lembra de Tício, Tício, servidor público federal. Tício é um servidor público. Isso aqui que eu não quero que você se assuste. Esse servidor público pode ser suspenso? Pode, Canário, pode ser suspenso. A suspensão é de até 90 dias. Lembra disso? Pode ser dado um dia em Tício? Pode. Pode ser dado 90? Pode. Só que Tício saiu para fazer merda junto com o Mévio, que também é servidor. E no momento de aplicar a suspensão, a autoridade do Poder Executivo aplicou para ele um dia para Tício e 90 dias para Mévio.
Eu te pergunto, o ato é legal? Fala, pode aplicar um dia? Pode. Pode aplicar 90? Também pode. Então o ato é legal. Ele não é o quê? Proporcional. Boa. Então, naquele momento, o cara que se prejudicou, quem é quem? O Mévio, pode bater a porta do Poder Judiciário. Primeiro, ele pode bater a porta do próprio Executivo? Pode. O Poder Executivo pode voltar atrás do ato que ele cometeu? Sim. Se ele volta atrás, autotutela, revisão dos seus próprios atos. Perfeito. Mas digamos que ele não voltou. O Mévio foi lá e bateu a porta de quem? Do Judiciário. Por que ele tem que bater a porta do Judiciário? Porque o Judiciário fica de braço cruzado. Princípio da inércia, lembra? Naquele momento que ele bate a porta do Judiciário, é porque isso aqui é uma exceção da exceção da exceção. Por isso que eu coloquei isso no finalzinho. Ele bate a porta do Poder Judiciário e fala, Judiciário, o seu ato é ilegal. Judiciário, o cara tá me dando 90 dias. Eu sei que o ato dele é legal. Mas, pô, por que ele deu um dia para Tício e tá me dando 90? Naquele momento, o Judiciário verifica e olha lá, poxa, calma aí. Ele olha para esse ato judiciário e fala, Poder Executivo, eu não posso tocar na quantidade de dias. Tocar na quantidade de dias é mérito, e no mérito eu não tenho poder para tocar. Mas uma coisa eu posso te dizer, 90 você exagerou. Escolhe um outro dia, porque dizer quantos dias eu não posso. Opa, que maneiro. Naquele momento é controle de mérito? Não, é controle de legalidade. Ou controle de legalidade em sentido amplo. Porque se aquele ato continuar, ele vai ferir princípio. Consequentemente, ele posteriormente será um ato ilegal. Exatamente por isso, que em sentido amplo ele vai poder tocar. Então preste atenção. Não toca no mérito, não toca no mérito, não toca no mérito. Ele toca na legalidade e toca na proporcionalidade. É isso que eu não quero que você viaje. Então não viaja, não fuma. Pelo amor de Deus, olha no fundo do meu olho. Quando o Poder Judiciário toca naquele ato, ele verifica apenas a sua legalidade ou a sua proporcionalidade. Jamais o mérito. Seu coração está batendo junto com o meu ainda? De verdade? Que maneiro. Então vamos lá mais um pouquinho. Vamos embora, canário. Respira fundo comigo, que eu tenho mais coisa para falar contigo. Então já entendi que esse pedaço aqui, quando ele controla esse mérito, ele faz esse controle de legalidade. Perfeito. Então vamos lá bater aqui com um mapinha aqui, deixar um mapinha mental dos poderes contigo aqui, com muita calma. Quando ele fala desse controle, o controle pode ser interno, pode ser externo, pode ser finalístico, e pode ser hierárquico. Então vamos lá. Esse controle interno é através de qualquer poder seja o poder legislativo, poder executivo ou também o poder judiciário. Tanto que ele esteja na atividade de administrar. Ele vai exercer o seu princípio da autotutela. Podendo fazer o quê, canário? Podendo revogar. Revogar o que não for conveniente ou oportuno e poder anular o que for ilegal. Perfeito. Esse controle externo é exercido através do Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas. Nesse controle externo, ele verifica o quê? 3 coisas. Legalidade, legitimidade, economicidade. Nesse momento que ele verifica legalidade, legitimidade e economicidade, ele está fazendo o famoso controle externo, verificando a atividade operacional. Vamos lá, vamos botar aqui, porque não vai dar para escrever o pedaço todo.
financeira, orçamentária e patrimonial. Esse controle finalístico é quando há administração direta, controla a administração indireta. Isso aqui é bem pequenininho. Quando a administração direta, controla a indireta. E esse controle hierárquico é quando os órgãos, um órgão, controla o outro órgão. Exemplo, na avocação. Avocação, controle hierárquico. Por exemplo, esse aqui está dentro da desconcentração, por exemplo. Esse aqui está dentro da descentralização. Então vamos lá. O que tu precisa saber de controle? Aqui é bom tu ler do artigo 70 da Constituição Federal? Sim. Tem um mapinha mental montado de controle. Sério, canário, sério. Aqui eu tenho controle interno, que é exercido por qualquer poder. Então o poder legislativo faz controle? Sim. O executivo faz controle? Sim. O judiciário também? Ah, então daí no meu edital. Instituto do Controle Legislativo, Executivo e Judiciário? Sim. De forma administrativa, exercendo o princípio da autotutela. Ele faz a revogação quando não for conveniente e oportuno e anula quando for ilegal. Aqui nesse controle interno, ele tem o quê, canário? Ele pode verificar o mérito. Nesse controle aqui, ele verifica o mérito. No controle externo, verifica? Não. O Congresso Nacional, junto ao Tribunal de Contas, ele verifica legalidade, legitimidade e economicidade. Para quais critérios? Operacional, financeiro, orçamentário e patrimonial. A controle finalístico é quando a administração direta controla a administração indireta, de forma a descentralização, por exemplo. E o controle hierárquico quando o órgão controla o outro órgão. Ou seja, a avocação, por exemplo, é de forma que um está subordinado ao outro. Eu tenho a famosa hierarquia, eu tenho a famosa subordinação. Estou com um mapinha mental montado de controle com vocês aqui. Faz um print lá, vai lá, faz um print e me marca no Instagram, @professor Canário, vai lá. Isso aí. Portanto, galera, eu fecho com vocês esse pedaço de controle aqui. Então, revisa esse tópico, bate o artigo 70 até 75 da Constituição, engole isso aqui. E qualquer dúvida que você tiver, beleza? Engole as 3 súmulas também que eu já coloquei aqui no seu material. Um beijo do Canário, fica com Deus e até a próxima. Clique lá